Não faltam coisas que eu gostaria de entender, gente. Coisas que eu gostaria que alguém me explicasse e me desse algumas respostas. Como o título dessa série está explicado, eu pensei em compartilhar com vocês algumas das perguntas e das dúvidas que eu tenho. São coisas que eu gostaria que alguém me explicasse. Por exemplo, por que eu não consigo lamber meu cotovelo? Eca, né? Como funciona a internet? Por que a Islândia é verde e a Groenlândia está coberta de gelo? Embora eu queira uma explicação para essas coisas, isso me faz pensar em outras coisas que talvez muitos de nós gostariam que fosse nos explicado, como por exemplo, a Bíblia. Eu sei que talvez o tema dessa série não pareça tão emocionante para você quanto aquele programa preferido, né? Aquela série preferida da TV. Mas muitas vezes nós lemos a Bíblia e ela nos parece tão intrigante e confusa. E quando nós realmente pensamos sobre isso, sobre a Bíblia, ela nos parece confusa quanto a uma codificação de um computador. Né? E muitas vezes a gente não para para pensar e pedir explicação dessas coisas. Porque muitas vezes a gente nem sente. A gente não sente nada. Não é? Olha, o que eu quero conversar aqui com vocês hoje, eu já vou adiantar que nós não temos todas as explicações, mas nós vamos discutir sobre algumas coisas. Talvez para você, as pessoas falam sobre a Bíblia como se fosse causasse um impacto e uma mudança de vida, mas não causa em você. Mas quando você lê, não muda nada. Você ainda se sente ansioso, você ainda briga com seus irmãos, você ainda não sabe quando vai ser aquela viagem que você quer tanto. E você ainda não se sente bem sobre si mesmo. Aí você fica se perguntando, mas puxa vida, como? Como a Bíblia está mudando a minha vida? Talvez você tenha visto ou ouvido pessoas que usam a Bíblia como forma, gente, de convencer as outras pessoas de que estão erradas. Você fica tipo, por que eu ficaria animado com algo que é usado para falar mal de pessoas? Bom, se você não pensou isso, talvez a Bíblia tenha sido explicada a você por pessoas diferentes. E todas elas dizem coisas diferentes. Nada parece bater. O que uma pessoa diz contradiz o que a outra diz. Mesmo assim, as duas falam com autoridade, como se soubessem a maneira certa de entender a Bíblia. Por causa disso, você fica assim ainda mais confuso. Algumas pessoas veem a Bíblia como um livro de história. Outras a usam como uma arma. Outras a veem como uma xícara de café, uma maneira de acordar e se sentir melhor. Algumas pessoas leem como ficção e outras agem como se fosse um manual de instruções. Não me admira que estejamos tão confusos. Nós ficamos nos perguntando, qual é exatamente o propósito da Bíblia? Qual é o objetivo? Qual o bem que isso faz para nós aqui e agora? E na fase de vida que vocês estão. Eu imagino que quase todos nós temos ainda mais perguntas sobre a Bíblia do que eu acabei de mencionar. Como eu disse, eu quero dizer que nós não responderemos todas as perguntas, talvez, que você tenha sobre a Bíblia nessa série. Nós teremos algumas respostas, algumas perguntas melhores e algumas novas maneiras de pensar sobre a Bíblia. Mas a esperança que eu tenho é que, à medida que dermos uma olhada mais profunda na Bíblia, nas próximas semanas, nós vamos ter uma visão um pouco maior e um pouco mais de explicação da Bíblia. Para começar, a Bíblia está dividida em duas seções. Vocês sabem disso, né? A primeira grande divisão é o Velho Testamento, que é a seção do pré-Jesus, antes de Jesus vir. E depois temos o Novo Testamento, isso mesmo, falando sobre Jesus e muito mais.
Muitas pessoas falam sobre os livros da Bíblia, mas na verdade ela não é um monte de livros dentro de um livro. É uma combinação de histórias, de relatos, de testemunhos oculares que viram com seus próprios olhos, cartas, músicas, diários e outros tipos de documento. Com isso em mente, eu quero dar uma olhada nos relatos de uma pessoa que testemunhou a vida de Jesus. Em qual parte da Bíblia podemos encontrar esses relatos mesmo? Você sabe qual que é? Novo Testamento. E ele foi escrito, nós vamos ver lá em João. João que conheceu a Jesus pessoalmente, foi um dos seus amigos. E João começa a sua história assim. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João 1, versículo 1. Olha, gente, João era judeu, assim como Jesus. Ele cresceu aprendendo as escrituras judaicas, chamada do Antigo Testamento. Ele sabia que a palavra de Deus é muito importante nas escrituras judaicas. Deus falou uma palavra e toda a criação veio existir. Portanto, a palavra de Deus é mais do que apenas sons ou sílabas vindos de Deus. A palavra de Deus tem poder. É a essência e representa tudo quem Ele é. A palavra de Deus reflete o próprio Deus. A palavra de Deus sempre reflete quem é Deus, gente. João estava falando sobre Jesus. Mas o mesmo é verdade quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso nos diz quem Ele é e o que Ele significa. O objetivo da Bíblia é conhecer melhor a Deus. Então, João, ele deu um passo adiante. Ele disse, a palavra, ainda falando de Jesus aqui, tá? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, lá em João 1,14. João está se referindo a Jesus. E ele se refere a Jesus, a palavra de Deus, o poder de Deus, o reflexo de Deus que assumiu a forma humana e andou na terra. As pessoas puderam ver como Deus é em Jesus, gente. Jesus tinha sido a palavra de Deus muito antes de quaisquer cartas e poemas antigos que foram escritos. As palavras da Bíblia vêm de Deus, mas Jesus é a mensagem definitiva, é mais clara de Deus. Ela é a palavra de Deus viva, que respira, que aponta tudo para Ele. A sua história é a história central. Ele é o que faz todo o resto fazer sentido. Em outras palavras, a maior tarefa da Bíblia é apontar para Jesus. Por que isso importa tanto, gente? Porque Jesus é a melhor e mais perfeita representação de Deus. Um escritor judeu que escreveu para os novos cristãos, ele escreveu dessa forma em uma carta que agora é chamada de Hebreus. Diz assim, e por que isso importa tanto? Porque Jesus é a melhor e mais perfeita representação de Deus. Está lá em Hebreus 1, versículo 1 e 2. No passado, Deus revelou mais sobre ele mesmo aos profetas, que em seguida contavam às pessoas. O escritor aqui diz que Jesus é a melhor maneira de vermos quem é Deus. A Bíblia é o lugar que nos ajuda a entender a história de Jesus. Quando nós conhecemos melhor, conhecemos Deus melhor. Então, quando lemos a Bíblia, precisamos lê-la com um objetivo em mente. Qual que é? Conhecer a Deus, que conhecendo a Jesus, nós vamos chegar a Deus. Muitas perguntas são importantes. Mas a maior resposta para a pergunta é: qual é o objetivo da Bíblia? É Jesus. Você já viu um filme 3D? Eles são fantásticos, desde que você use os óculos, né? Os óculos, gente, ajudam a ver tudo com mais clareza. A Bíblia é assim também. Todos os livros, a poesia, os livros das leis, os livros da profecia,
Todos eles dão a você um vislumbre de quem é Deus. Mas Jesus é como colocar um óculos 3D e de repente todas as outras coisas fazem sentido e você e eu podemos ver com mais clareza. Agora vamos para a prática. Eu vou ler aqui um versículo e depois eu vou fazer 3 perguntas para a gente refletir e que vai nos ajudar a trabalhar e a entender o versículo. Na verdade, você pode fazer essas perguntas para qualquer versículo da Bíblia, tá? Em uma conversa com um líder religioso, Jesus foi questionado sobre qual mandamento era o maior. Era uma espécie de armadilha, gente. Porque para o líder religioso não importava o que Jesus diria ser como mais importante. Isso implicaria que qualquer outra coisa era menos importante, era uma pegadinha. Veja como Jesus respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Está lá em Marcos 12, 30, 31. Basicamente, Jesus disse: Deus é maior e amar o próximo como a si mesmo. Isso é o que é mais importante. Então, sabendo disso sobre Jesus, responda essas perguntas. O que isso me ensina sobre Deus? Se Jesus se preocupava em amar a Deus e amar o seu próximo, com o que Deus se preocupa? Ele se preocupa com amor. O que as pessoas pensam que mais preocupa a Deus, gente? Deus é amor e é amar o próximo como a si mesmo. Isso é o que é mais importante. Então, sabendo disso sobre Jesus, responda essas perguntas. O que isso me ensina sobre Deus? Se Jesus se preocupava em amar a Deus e amar ao seu próximo, com o que Deus se preocupa? Ele se preocupa com o amor. O que as pessoas pensam que mais preocupa a Deus? Isso se alinha com o que Jesus diz? Existe algo que precisa mudar na maneira como eu vejo Deus? O que isso me ensina sobre mim mesma? Outra maneira de fazer essa pergunta é: o que isso me ensina sobre os seres humanos em geral? Sabendo que o que eu aprendi sobre Deus ao responder a pergunta acima, o que eu posso aprender sobre mim mesma? Olha, neste caso, me ensina que Deus assume que eu me ame. É parte de amar o meu próximo, quase como eu me amar. É parte do pacote de amar a Deus e amar aos outros. O que isso me ensina sobre como viver ou tratar os outros? Podemos ler o melhor versículo e ser super inspirados por eles. Mas se nós não soubermos como aplicar esse versículo em nossas vidas, em nosso dia a dia, ele não vai fazer muita diferença. Então pergunte-se, se eu colocar isso em prática, como isso afetará a maneira como eu trato a minha mãe e meu irmão? O que eu preciso fazer de diferente, sabendo que Jesus diz que amar o próximo faz parte do maior mandamento? Existem 3 perguntas para fazer. O que isso me ensina sobre Deus, sobre mim mesma e sobre as outras pessoas? Essas 3 perguntas podem nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Ao fazermos isso, conheceremos melhor a Deus. Esse é o objetivo. A Bíblia nos ajuda a conhecermos melhor a Deus. Bora praticar? Comece pelo livro de João. Nós mal podemos esperar para ouvir o que você aprenderá sobre Deus nesse processo.